Depois de ter feito todo o corpo da corujinha e ter costurado, agora a gente vai fazer os olhinhos. Eu vou começar pelo barbante branco, com a mesma agulha, 13,5, e vou fazer o círculo mágico. Vou prender a minha linha e vou subir 3 correntinhas. Aqui dentro do círculo mágico eu vou fazer mais 15 pontos altos, totalizando 16. Então, é só fazer 15 pontos altos aqui, além das 3 correntinhas que a gente fez para iniciar. Agora que eu já fiz os 16 pontos altos, eu vou puxar o meu cordão para fechar o meu círculo mágico. Até que fique bem fechadinho, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto. A próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas, vou vir no mesmo ponto e fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer só um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer mais um aumento, mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Um aumento, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Fazer por toda a volta, até chegar aqui no fim, onde eu já vou arrematar e já vou cortar o meu fio. Já arrematei, já cortei o meu fio. Agora eu vou fazer outra parte igual, branca. Do mesmo jeito, é só voltar o vídeo. E aí, a gente vai fazer a parte preta. Eu já fiz uma e agora a gente vai fazer outra juntos. Eu vou pegar meu barbante preto e vou fazer também um círculo mágico. Vou prender a minha linha e vou subir 2 correntinhas em vez de 3. Aqui eu vou fazer mais 11 ponto meio alto, para completar 12. Então, eu laço a agulha. E tiro as 3 argolinhas de uma vez só. Laço a agulha e tiro 3 de uma vez só. Já tô com 3 pontinhos, eu vou fazer até ficar com 12. Fiz aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E já vou cortar o meu fio. Vou deixar um pedacinho pra gente conseguir prender essa parte preta. Pra prender, eu vou pegar a parte branca, vou passar esses 2 fios aqui pra trás, o da ponta onde eu terminei a parte preta e a parte do meio do nosso círculo mágico. Pra que fique bem na pontinha da parte branca. E eu vou colocar cola aqui, ó. Eu tô usando essa cola pra EVA. Vou colocar bastante cola. E vou pressionar. Agora, eu vou dar só um nozinho aqui, já vai ser suficiente para que essa parte preta fique bem presa na parte branca do nosso olho. Só esperar a cola secar agora. Então, a gente já tá com os nossos 2 olhinhos prontos da coruja. E agora, a gente vai fazer o bico dela. Para fazer o bico da nossa coruja, eu vou usar um tom de amarelo diferente do corpo dela. É um barbante número 4 também. Eu vou subir 2 correntinhas e mais 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou laçar a agulha, vou vir no 4º ponto, contar da agulha, 1, 2, 3, 4 e vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui eu tô com 3 pontos altos. Vou vir na última correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou acabar essa carreirinha aqui com 4 pontos altos. Subo 3 correntinhas. Viro o meu trabalho e faço mais 2 pontos altos aqui onde a gente subiu as 3 correntinhas. Então, eu vou ficar com 3 pontos altos aqui. Nos próximos 2 pontos altos, eu vou fazer só um ponto alto para cada ponto. E no último ponto alto aqui dessa carreirinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Vou puxar bem aqui onde eu comecei as argolinhas e tá pronto o biquinho da nossa coruja. Eu vou cortar e já vou esconder esse fio. Fio escondido, tá pronto o bico da nossa coruja. E agora a gente vai fazer as asinhas. Agora, no mesmo amarelo que a gente fez a coruja, a gente vai fazer as asinhas. A gente vai fazer 5 correntinhas. Laçar a agulha, vir na primeira correntinha aqui da pontinha e fazer um ponto alto. Ficou desse formato. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar meu trabalho e aqui dentro eu vou fazer mais 11 ponto alto, ficando com 12. Então, é só fazer aqui no meio dessa argola que a gente fez, até ficar com 12 pontos altos. Depois de ter feito os 12 pontos altos, a próxima carreirinha eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e mais 3 correntinhas para fazer um picô. Então, eu fiquei com 6 correntinhas. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou vir no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. E mais um picô. 3 correntinhas, venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. E mais um picô. Fiquei, então, nesse primeiro ponto com 3 pontos altos e 3 picôs. Agora, eu vou pro próximo, vou fazer um ponto alto e um picô. Subo as 3 correntinhas, venho em cima do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo, aí eu já vou pro próximo ponto. Então, vai ficar dessa forma. Nesse primeiro ponto aqui, a gente fez 3 pontos altos e 3 picôs. Agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto e um picô. Eu vou fazer assim por toda a volta, um ponto alto e um picô. Quando eu chegar aqui na pontinha, eu vou fazer que nem eu fiz aqui, 3 pontos altos e 3 picôs. Então, é só fazer, quando chegar no finzinho eu volto para mostrar como ficou nossa asinha. A gente já pode cortar o fio. Fiz aqui a asinha. E agora, a gente vai voltar o vídeo e fazer outra asinha igual a essa pra gente poder fazer a aplicação na nossa corujinha de todas as peças. Tô aqui com as 2 asinhas prontas. Eu vou pegar a minha corujinha pra gente começar as nossas aplicações. A primeira parte que a gente vai aplicar vai ser o bico, tá? Porque ele fica por baixo dos olhos. Então, eu vou posicionar aqui os olhinhos da minha coruja, mais ou menos como eu quero que fique. Ó, pra que eu saiba onde eu quero colocar o meu bico, porque o meu bico vai entrar aqui. Então, eu sei que o biquinho tem que ficar aqui. Vocês podem ou costurar esse bico, ou colar e dar um nozinho com o fiozinho que sobrou. Eu prefiro colar e dar um nozinho, tá? Então, eu vou só prender o meu bico aqui, onde eu posicionei, e eu volto. Agora que eu já prendi o meu bico, eu vou posicionar os meus olhinhos e eu vou pegar todos os restinhos de fio, tanto do preto quanto do branco, para dar nozinhos atrás. Então, primeiro eu tenho que posicionar para ver como eu quero que eles fiquem, para que eu prenda eles bem certinho. Então, eu quero que eles fiquem assim. Eu vou apertar, vou pressionar essa parte aqui e vou puxar esses fiozinhos aqui pra dentro. Já vou dar um nozinho aqui no preto. E agora no branco. Então, eu vou fazer a mesma coisa e vou prender assim. Já dei os nozinhos, agora eu vou botar bastante cola aqui nesse olho, em todo ele. Para que ele fique exatamente onde eu quero. E vou esperar secar para que eu consiga prender o outro. O outro eu vou posicionar aqui do outro lado do bico e vou fazer a mesma coisa, mas primeiro eu vou esperar secar esse olho aqui. De preferência, a gente coloca alguma coisa pesada aqui em cima, que aí fica bem fixo. E depois a gente já pode prender o outro olhinho e eu volto.
Já coloquei os meus 2 olhinhos aqui, junto com o meu biquinho da minha coruja. E já coloquei uma das asinhas. As asinhas eu coloquei assim, porque eu quero realmente que ela fique soltinha. Agora, quando o nosso peso de porta estiver cheio, ela vai ficar gordinha e essa asinha vai ficar solta. Como que eu fiz? Eu peguei a asinha e só introduzi um cordão aqui no meio. Vim aqui bem na lateral da minha coruja. E aqui por dentro, eu puxei esses 2 cordãozinhos, um por cada pontinho, ó. E aqui dentro eu vou amarrar agora. Vou dar 3 nozinhos. Vou esconder um pouco esse fio e cortar. Já vou cortar os fios das outras partes que eu prendi. Mas ficou assim as asinhas da nossa coruja, ó. Agora o enchimento, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar areia dentro de uma sacola e vou colocar aqui dentro da coruja. Então, a gente precisa prender o botão só costurar um botão aqui da preferência da gente pra fechar. Um botão que entre aqui na casinha. Nesse ponto alto, ó, não pode ser um botão muito grande. E colocar o enchimento, e aí vai estar pronta a coruja. Eu volto com ela prontinha já. Tá prontinha aqui a corujinha, eu já coloquei o enchimento, ó, eu coloquei a sacola dentro dela e enchi com areia, tá? Eu coloquei esse botão amarelinho que eu tinha aqui e ela tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.